capítulo 3. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para lhe prestar culto de louvor, de adoração. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer, para que possamos estar aqui, Senhor, meditando na Tua palavra. Nos ajuda, nos abençoa, para a glória do Teu nome, Senhor. Somos gratos também, Senhor, pela vida dos Teus filhos, que já estão com a saúde restabelecida. Continuamos orando por aqueles que ainda, Senhor, necessitam de uma cura. Apresentamos a Ti a vida do Jorge, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor venha fazer uma obra, Senhor, na vida dele, curando, livrando de todo mal, Senhor. Apresento a Ti também a vida da Tatiana, que o Senhor possa ser com ela, Senhor. Ajuda, abençoa, em nome de Jesus, Senhor. Restaura a saúde, faz uma obra para a glória do Teu nome. Continua guardando a Tua igreja, continua cuidando do Teu povo, continua livrando, Senhor, de todo mal. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com um hino só nessa noite, para a gente usar um pouquinho de tempo na palavra e não encerrar muito tarde também. Os irmãos podem escolher o hino. Hino 185. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16, por enquanto. Não precisaria nem abrir a Bíblia, né? Mas vamos fazer a leitura. Creio que todos sabem de cor esse versículo. Evangelho
segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Segundo alguns teólogos, esse versículo é o versículo áureo de toda a Bíblia. É o versículo mais importante, ou um dos mais importantes do Novo Testamento. E por que não dizer toda a Bíblia? Porque nesse versículo de João 3,16 está sintetizado o que o Evangelho quer dizer e o plano de salvação de Deus resumido em um versículo, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem que pregou esse versículo primeiro? Quem que foi o primeiro a pregar esse versículo? Misericórdia, gente. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Quem foi o primeiro a falar esse versículo, a pregar esse versículo? Jesus. Eu falei baixinho, bem Baixinho perdeu, não vale. Jesus pregou esse versículo primeiro. Para quem que Jesus pregou esse versículo primeiro? Ninguém leu o texto. Jesus ele prega primeiro para quem? Não, primeiro ele falou para uma pessoa. Nicodemos. Aleluia, glória a Deus, parabéns, irmã. Jesus ele prega esse versículo para Nicodemos. Eu já falei aqui sobre Nicodemos algumas vezes, né? Quem era Nicodemos? Nicodemos ele era um fariseu. Ele era um doutor da lei. Nicodemos ele era um homem importante. Nicodemos era aquele homem que quando ele chegava num lugar tinha uma cadeira reservada lá na frente para ele. Era aquele camarada que todo mundo conhecia. Quando ele andava na rua, todo mundo parava, lá vai Nicodemos. As pessoas o admiravam. Era um homem que conhecia a lei, o Antigo Testamento, né? Porque até então o Novo ainda não estava pronto. Nicodemos era um homem que ensinava na sinagoga. Segundo a cultura judaica, Nicodemos era um dos 10 homens mais importantes da sua época e um dos mais ricos de Israel. Então Nicodemos era um camarada que por onde ele passava ele atraía atenção, ele chamava atenção. Ele era um homem extremamente religioso, não é? As pessoas, eu quero crer, que admiravam Nicodemos, queriam ser como Nicodemos. Nicodemos, se ele chegasse numa reunião, como eu disse, havia uma cadeira preparada para ele. Ele não se sentava no meio do povo, ele não ficava em qualquer lugar, havia um lugar de destaque para ele. Nicodemos era alguém extremamente importante na sua época. E o fato é que Jesus, ele vem anunciar o Evangelho, nessa oportunidade aqui de João 3,16, a Nicodemos. O que nós queremos falar aqui nessa noite, para os irmãos entenderem por que eu estou dizendo tudo isso, para ir ficando mais claro na nossa mente, senão a gente não vai ter tempo para explanar tudo. É que o processo de conversão das pessoas, muitas vezes, ele ocorre de diversas maneiras. Se nós lermos esse capítulo 3 de João, eu não vou ler tudo, como eu falei, por causa do tempo. Mas acho que vocês estão lembrando da passagem, né? Nicodemos é aquele que vai ter com Jesus quando? Que horas? À noite. À noite. Por que será que Nicodemos foi ter com Jesus à noite? Porque ele era um fariseu, não é? Ele era um dos líderes do farisaísmo, como eu falei. Ele era um doutor da lei, um dos principais da sinagoga.
Então, Nicodemos, ele era de uma religião que perseguia a Jesus. Jesus não era bem visto pelos fariseus. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, ficavam sempre tramando alguma maneira de encurralar a Jesus, de o deixá-lo numa posição difícil diante das pessoas, de deixá-lo, talvez, a intenção deles, era de deixá-lo sem ação, sem resposta para algumas situações, mas o fato é que Jesus sempre ele saía de situações armadas pelos fariseus e muitas vezes ainda dava uma lição neles, não é? E Nicodemos, ele é um homem que ele vai ter com Jesus à noite, talvez por medo de ser visto, por medo de ser reconhecido. Imagina uma pessoa importante como Nicodemos, ele vendo um homem como Jesus, ele testificando de um homem como Jesus, porque Jesus, por onde passava, realizava milagres, ele tinha um ensinamento que as próprias pessoas diziam: olha, nunca ouvimos palavras como as que ele profere, nós nunca ouvimos ensinamento de tamanha profundidade como esse Jesus ensina. Nicodemos, ele testificava todas essas coisas o tempo todo. Nicodemos ouvia falar: olha, tinha uma pessoa que estava enferma num lugar, Jesus foi lá e curou. Uma outra que tinha demônios, Jesus foi lá e expulsou. Uma mulher que era adúltera, Jesus foi lá e perdoou. Um que era aleijado, Jesus fez andar. Um que era leproso, Jesus curou ele da lepra. Então, quer dizer, esses testemunhos de Jesus a todo tempo estavam ali nos ouvidos de Nicodemos. E eu quero crer que chega um momento que Nicodemos, sendo quem ele era, ele vai procurar esse Jesus. Ele fala: peraí, eu preciso conhecer esse homem. E o fato é que ele vai falar com Jesus à noite. Eu não vou entrar aqui também na questão do diálogo deles. Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, não é? A maneira que Nicodemos se apresenta, quando ele tenta tratar Jesus de igual para igual, e Jesus ali vai mostrando que, na verdade, Nicodemos não conhecia nada, apesar de ele ser um doutor da lei, a ponto que uma hora Jesus questiona, fala: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Mas o fato é que, como nós falamos aqui, o versículo de João 3,16, que é a síntese do Evangelho, é uma síntese do plano de salvação. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos, ele ouve esse resumo, vamos dizer assim, esse pacote do Evangelho pronto dentro desse versículo, nada mais, nada menos do próprio Jesus. Não era para isso ter quebrado Nicodemos, ter mudado a vida dele, ter transformado a vida dele. Mas o fato é que Nicodemos sai daquele encontro sem ainda ter uma conversão de verdade. Então veja que muitas vezes o processo de conversão na vida das pessoas não são iguais para uns ou para outros. Vamos pegar um outro caso agora na Bíblia, para a gente fazer um contraste esses dois, e a gente poder aprofundar um pouquinho mais nisso que eu estou falando. Vamos voltar um pouquinho aqui. Lucas. Capítulo 23. Eu vou ler aqui a partir do versículo 38 para a gente entender bem. Vamos ler do 33, vai? Só para ficar claro aqui. Vamos guardar o que eu falei de Nicodemos, deixa aí separadinho aí, a gente já vai voltar nele. Lucas 23, 33 em diante. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus não foi crucificado sozinho, tá? Só para lembrar. Havia mais 2 malfeitores sendo crucificados junto dele. Jesus estava no meio,
havia um malfeitor à sua direita e um outro malfeitor à sua esquerda, tá? E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, lembra, tinha 2 malfeitores. Um deles dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, estava do outro lado, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, se referindo a Jesus, né? E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso foi dito por um dos malfeitores, tá? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Amém? Vamos parar aqui. 2 semelhanças desses homens. Os 2 procuram a Jesus em uma situação de trevas. Nicodemos vai ter com Jesus à noite. Esse ladrão, a gente fala ladrão, né? A Bíblia diz malfeitor. A gente já está até dando um título aqui para o que ele fazia de mal, mas vamos usar o termo correto. Este malfeitor, ou salteador, como algumas traduções dizem, que também tem um vínculo com ladrão, mas vamos deixar o termo correto. Este malfeitor, eram 2. Um escarnecia, né? Ele zombava de Jesus. Ele viu os soldados zombando: isso aí mesmo, se você é isso aí mesmo, desce aí da cruz e tira a gente daqui também. O outro dizia assim, olha, falando para o outro malfeitor: escuta, por que você está falando isso dele? Nós 2 estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. A gente não presta, entre outras palavras, né? A gente merece isso aqui. Mas ele, referindo-se a Jesus, nenhum mal há nele para que ele esteja aqui pendurado. E ele olha para Jesus e diz assim: mestre, quando entrares, né, o Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. O que Jesus pregou para esse sujeito? Em palavras, não. Para Nicodemos, Jesus sintetizou o Evangelho. Jesus ele traz o texto áureo da Bíblia para Nicodemos. Jesus ele não podia ter caprichado mais nas palavras do que ele caprichou para Nicodemos. Surtiu efeito? Imediato não. Para esse homem, Jesus não falou nada. E esse homem olha para Jesus, convencido do seu estado miserável de pecador, e clama a Jesus por salvação. E Jesus olha para esse malfeitor e diz: olha, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa gloriosa. O que acontece? Como que isso cabe na nossa cabeça? O que as pessoas estão apresentando hoje para querer ganhar almas para Jesus? Textos polidos, com boa oratória, bem encaixados, talvez não produzam tanto efeito na vida de alguém como se você expor a cruz para a pessoa.
Sabe o que foi pregado aqui para esse malfeitor? A cruz. Jesus não falou um A para ele. A cruz. Simplesmente a cruz. O centro da mensagem do Evangelho é a cruz. E tem tanta gente hoje querendo ganhar almas pelos bens, por oportunidades, por situações que podem ser consertadas ou mudadas na vida da pessoa. Quando que o cerne da mensagem do Evangelho, que transforma realmente a vida do pecador, que chama o pecador ao arrependimento, é a cruz. O que o hino 291 diz? Lembra do refrão dele? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Será que combina com o evangelho que é pregado hoje por muita gente? O suposto evangelho, né? Levarei eu também a minha cruz. Espera aí. Você tem que levar carro zero, casa na praia, fazenda, empresa multinacional. Será que combina, se encaixa? Por que nós ouvimos tanto nos dias de hoje e surte tão pouco efeito de verdade na transformação das pessoas? Porque o cerne da mensagem não está sendo dito. Vamos considerar também o que eu falei aqui sobre o processo de conversão na vida de cada um. O que tinha em comum entre Jesus, entre o Nicodemos e esse malfeitor que foi salvo ao lado de Jesus? Ambos estavam em trevas, não é? Apesar de Nicodemos ter ido procurar Jesus à noite, a Bíblia, o texto que nós lemos aqui em Lucas, diz que a partir do meio-dia, no dia da crucificação, o céu escureceu. A luz do sol sumiu. E da hora do meio-dia até a hora da morte de Jesus, até as 3 da tarde, houve trevas. E naquela época não tinha iluminação. Estava escuro, estava parecendo a noite. Isso simbolizava uma situação que da humanidade em trevas. Tanto Nicodemos quanto esse malfeitor estavam em trevas. Sabe qual era a diferença de um para o outro? É que o malfeitor tinha consciência de que ele não merecia nada. Ele sabia disso. Tanto que ele fala para o companheiro dele lá do lado: escuta, o que você está zombando dele? Nós dois merecemos estar aqui. A gente não vale nada. Ele não merecia estar aqui porque ele é justo. Mas nós dois, aqui é o nosso lugar, aqui é o castigo que a gente merece pelos nossos feitos. Então ele tinha consciência de quem ele era, do seu estado miserável, do seu estado pecador. Agora, o que Nicodemos pensava a respeito de si mesmo? Como que ele era tratado, Nicodemos? Ele era o que em Israel? O próprio Jesus falou: você é mestre em Israel, Nicodemos, e não sabe dessas coisas? Quando Nicodemos chega para conversar com Jesus, ele: bom mestre. Quer dizer, ele não estava ali querendo bajular Jesus. É como se ele quisesse dizer assim: olha, eu estou vindo ter uma conversa com você de igual para igual, porque eu também sou mestre. Nicodemos era um perdido que não sabia que estava perdido. Por que ele não sabia que estava perdido? Quem respondeu o que eu quero ouvir, está de parabéns. Por que Nicodemos não sabia que ele estava perdido? Ele se apoiava nas próprias convicções dele? Quase. Conhecimentos? Ele estava apoiado na religião. Falou baixo de novo? Perdeu outra vez. Ele estava apoiado na religião. Por que ele era doutor da lei? Por que ele conhecia as escrituras do Antigo Testamento? Por que ele ensinava nas sinagogas? Por que ele era um homem respeitado? Por que onde ele chegava ele tinha os primeiros assentos reservados a ele? Por que quando ele passava na rua as pessoas se curvavam diante dele? Ele se achava alguém. Então veja que muitas vezes a religião, ela produz um falso
sentimento de salvação na pessoa. Porque a pessoa está mais preocupada com o exterior do que com o que ela é de verdade. Porque, irmãos, vamos lá. O que o Evangelho nos mostra à medida que nós nos aprofundamos na Bíblia? O que nós enxergamos em relação a nós mesmos? O que o Evangelho nos faz ver? Que nós somos miseráveis pecadores. Tem alguém digno de estar aqui nessa noite? Tem alguém merecedor de estar aqui e falar, não, peraí, eu mereço estar aqui na igreja, eu sou digno de estar aqui. Tem alguém digno, tem alguém merecedor? Se a gente está aqui é por quê? Por causa da cruz. Sabe por quê por causa da cruz? Porque teve alguém, a saber, né, Jesus, esse alguém é Jesus, que pagou o preço do meu pecado e do teu também. Para mim e você poder estar aqui hoje. Se não tivesse cruz, não tinha história nossa aqui dentro. Não era pela roupa, não era pela gravata, não é pela Bíblia debaixo do braço, não é para eu saudar o irmão com a paz do Senhor somente. É por aquilo que Deus me fez enxergar e contemplar através da cruz acerca de mim mesmo. De eu reconhecer que eu necessito de uma tão grande salvação. A cruz revela isso para nós. A cruz impacta isso em nós. E esse processo de conversão, muitas vezes, em algumas pessoas, ele é rápido, e em outras não. Não existe uma regra para isso. Porque Nicodemos, ele sai desse encontro com Jesus sem estar convencido, sem estar firmado naquilo que ele ouviu. Presta atenção. Jesus prega para Nicodemos. Jesus fala coisas para Nicodemos que ele não disse para mais ninguém. Escuta, eu vou te falar uma coisa, Nicodemos. Você é um cara que conhece a palavra. Vem cá, presta atenção nisso que eu vou te falar. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Ele entrega para Nicodemos a obra de salvação. Talvez, vou aqui especular, tá? Talvez, se Jesus tivesse dito esse versículo lá no momento da crucificação, talvez todo mundo que estava ao redor teria sido salvo, todo mundo ia parar. Mas para Nicodemos não foi assim. Tanto que Nicodemos vai embora. Se a gente olhar um pouco mais à frente, eu vou correr só um pouquinho aqui por causa do tempo, para a gente poder concluir. Quando a gente vai lá para João 7, teve uma reunião ali no Sinédrio, não é? E o Sinédrio era onde se reunia ali a cúpula dos fariseus, tá? A liderança do farisaísmo se reunia nesse lugar. E eles estavam ali reunidos e chegaram ali alguns dos líderes ali, dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, tinha dado ordem para alguns soldados para que eles fossem prender Jesus. Olha, vocês vão lá prender Jesus. Aí esses soldados vão lá, né, com essa ordem de prender a Jesus, só que eles voltam e não prenderam Jesus. Quando eles voltam, eles são interrogados. Escuta, vocês prenderam Jesus? Não prenderam. Mas vocês viram ele? Vimos. Mas por que vocês não prenderam? Olha, porque esse homem fala umas coisas que nós nunca ouvimos ninguém falar que nem ele. Ele ensina umas coisas que nós nunca ouvimos ninguém ensinar como ele. E nós não conseguimos prender, porque nós ficamos ali, de boca aberta, ouvindo os ensinamentos dele. Aí os líderes dos fariseus, eu não vou ler aqui o texto, depois os irmãos leiam, tá? Começaram a falar mal de Jesus. E começaram a escarnecer de Jesus. E chamar Jesus de, entre outras palavras, de impostor, de enganador e tal.
O que acontece? De repente se levanta um camarada lá do meio daquela turma, porque ele fazia parte desse povo. E olha quem que é que se levanta no versículo 50, do capítulo 7. Nicodemos, que era um deles. Um deles quem? Da cúpula dos fariseus, que estava lá no Sinédrio. O que de noite fora ter com Jesus, lá do João 3, o mesmo Nicodemos. Disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam ele e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. O que acontece aqui? O Nicodemos não aceita ouvir falar mal de Jesus. Veja que quando Nicodemos vai ter com Jesus lá no João 3, mesmo ele tendo ouvido a pregação do próprio Jesus e tendo ouvido ali a nata do Evangelho, vamos dizer assim, ficou uma semente lá dentro. Nicodemos era cristão? Ainda não. Mas ouvir falar mal de Jesus já o incomodava. Eu estava lendo isso, eu estava meditando nessa passagem, eu estava lembrando a respeito da minha própria vida, né? A primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, eu fui na Renascer, lá da Lins de Vasconcelos, acho que em 97. Fui a convite do meu tio, da minha tia, nós fomos lá na Lins de Vasconcelos, entrei lá, achei tudo muito bonito, gostei dos hinos, palavra eu não entendia nada, né? Pregava lá, não entendia nada. Não por sei lá, porque a pessoa que não é crente, é difícil ela entender assim, o que está sendo pregado, é um processo, né? Mas eu achei muito bonito os hinos, eu falei, eu saía da igreja com uma convicção que tinha alguma coisa diferente ali, que era algo diferente. A ponto que eu sempre fazia piada com crente, eu sempre zombava de crente, eu tinha esse péssimo hábito, eu era assim, vou falar que não era assim. E depois disso eu comecei a ter temor. Eu parei com esse tipo de piada, com esse tipo de brincadeira, de falar mal de crente, de escarnecer de crente. Comecei a ter temor de falar algumas coisas assim, zombando. Essas piadinhas chulas aí, o pessoal inventa negócio de Deus. E eu lembro que eu ia num bar, e tinha um rapaz lá no bar que ele começou a ir na igreja, ele estava sumido lá do bar. E de vez em quando ele aparecia lá, acho que ele dava uma escapada da igreja, não estava muito firme, né? Eu não era crente, né? Eu gostei do que eu vi, mas não era crente. E uma vez ele veio conversar, e eu fiquei ouvindo ele falando de Jesus, né? Do jeito dele. E aí o pessoal começou a rir da cara dele, os colegas lá no bar começaram a rir da cara dele. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, peraí, ele está certo. Nós estamos tudo errado. Falei, ele está certo. Falei para ele, quer saber, meu? Continuem lá na sua igreja, porque eles lá estão certos, nós estamos tudo errado aqui. Quer dizer, eu sabia que eu estava errado, eu sabia que eu estava no lugar errado, faltava vergonha na cara, né? De pegar e ficar firme na igreja mesmo, de conhecer a palavra mesmo. Então veja que Nicodemos, eu vejo Nicodemos aqui, né? Uma comparação chula, estou falando de mim, mas estava mais ou menos nessa situação. Olha, eu não estou convencido dos ensinamentos de Jesus, mas pelo que eu já ouvi da boca dele, vocês não têm que falar mal dele não. Por um acaso a nossa lei permite julgar alguém sem antes ouvir a pessoa? Quer dizer, Nicodemos ele se expõe no Sinédrio aqui publicamente, defendendo Jesus. Aí o que os outros falam para ele? Ah, Nicodemos, por um acaso saiu algum profeta na Galileia? Você não conhece a Escritura? Você acha que tem profeta na Galileia? Só que Jesus, ele era... O que ele era? Não. Ele nasceu onde? Em Belém. Não é? Tem uma profecia que fala: tu, Belém Efratas, a menor entre as cidades, de ti brilhará a luz. Falando do nascimento de Jesus. E depois Jesus ele era conhecido como Nazaré, porque ele viveu em Nazaré.
Quer dizer, os religiosos conheciam a Escritura, mas os religiosos desconheciam a Jesus. A ponto que eles falaram para Nicodemos: tem algum profeta que vem da Galileia? Como quem quer dizer? Você já não sabe mais o que você está falando também, Nicodemos? E cada um se levantou e foi para sua casa. Veja que Nicodemos aqui, ele já muda de postura. E não existe esse processo na vida de algumas pessoas. As pessoas vêm para a igreja, ouvem a palavra, elas começam a ficar incomodadas. Elas começam a pender para o lado de Jesus. Elas começam a, peraí, olha, você quer falar mal, você fala, não sei o quê, mas não mexe no lado de Jesus, não. Tanto que, pode ver, por exemplo, pessoas que se convertem, por exemplo, na cadeia, elas são respeitadas lá dentro, mas tem que ser crente de verdade, né? Não é gente que está lá só para disfarçar. Eu conheço gente que passou por uma experiência assim, estava afastado, lá dentro da cadeia a pessoa se firmou com Jesus e ele começou a fazer a obra lá dentro e era respeitado lá dentro. Aí cumpriu a pena quando saiu, tal, crente. Quer dizer, vejam que até mesmo em alguns ambientes, muitos respeitam a Jesus, não aceitam que falem mal. Porque se você for pegar muita gente por aí, vai ver o nome da turma. Mateus, Tiago, Lucas, João, parece os livros da Bíblia, né? Isaías, Jeremias, Samuel, tudo filho de crente desviado. Então existe um temor lá dentro ainda. Eles podem fazer as coisas, pintar e bordar, mas espera aí, não fala de Jesus não. É a religião da minha mãe, é a religião do meu pai, e não vamos mexer com isso não quero que mexa com isso não. Nicodemos, ele estava nessa de defender. Apesar dele não ter se transformado, convencido, ele estava nessa de defender. Mais para frente, o que nós observamos? João, ainda, capítulo 19. A partir do versículo 38, onde fala sobre o sepultamento de Jesus. Veja só. João 19, 38 em diante diz: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus. José de Arimateia era um cara rico também, que ele já era convertido, tá? Ele já era discípulo de Jesus, mas ele era ali por debaixo do pano, ele não se expunha com medo dos fariseus, dos judeus, tá? Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloes. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Veja a diferença. Aquele Nicodemos que foi ter com Jesus à noite, por curiosidade, por querer saber o que estava acontecendo, para conhecer quem era Jesus. Depois de ter ouvido a pregação de Jesus, ainda não havia se convertido, né? Não havia aceitado. Depois ali ele vai sendo quebrantado. Esse período de João 3 até João 19, segundo alguns estudiosos, foram quase 3 anos. Quando a gente lê assim, parece que foi tudo uma sequência, né? Foi quase 3 anos para Nicodemos assumir, de fato, ser um cristão. Porque outrora Nicodemos estava indo ter com Jesus à noite. Aqui,
Toda Jerusalém havia parado pelo que havia acontecido naquele dia. Jesus havia sido crucificado. Todos os olhos estavam voltados para aquela situação. Toda a atenção do povo estava naquela situação. Aí o que Nicodemos faz? Ele vai junto com José de Arimateia pedir para Pilatos o corpo de Jesus, para que Pilatos autorizasse tirar o corpo de Jesus. Lembra, Jesus morreu às 3 horas. Eles tiveram que correr para enterrar Jesus. Sabe por quê? Porque 6 horas da tarde era a viração do calendário judaico. Depois das 6 horas da tarde já não era mais sexta, era sábado. E no sábado o judeu não faz nada, porque eles guardam o sábado. Então eles tiveram, Jesus morreu às 3, vamos pedir para Pilatos. Foram lá, pediram para Pilatos, Nicodemos vai, compra 100 libras, ele gasta o dinheiro dele, um valor alto, publicamente, comprando ali especiarias para que o corpo de Jesus fosse ali preparado para ser, sepultado, né? E ele se expõe publicamente, testificando agora para todos ser um seguidor de Jesus. Isso culmina onde na vida de Nicodemos? Aqui a Bíblia não fecha a questão sobre o ponto da conversão de Nicodemos, em qual momento que ele passou a ser um cristão de verdade. Mas culmina onde? Onde é que Nicodemos tem um encontro de fato com Jesus e ele torna isso notório? Onde? Pode falar. Na cruz. Todo esse processo que Jesus trouxe também a Nicodemos terminou onde? Na cruz. Agora vamos abrir um parênteses aqui para a gente poder concluir. O que a gente tem mostrado para as pessoas? O que o Evangelho pode fazer pelas pessoas? Nós temos mostrado a cruz, temos mostrado a necessidade de uma salvação, temos mostrado que somos miseráveis pecadores à luz da palavra, que precisamos de uma tão grande salvação, de que alguém já fez um sacrifício por nós, que hoje nós podemos estar na presença de Deus, porque o preço do meu e do teu pecado já foi pago pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário? Ou será que a gente está preocupado com um evangelho que dá carro, que dá casa, que dá casamento, que dá bem-estar, que dá dinheiro, que dá saúde, que enche o armário de comida? Não estou dizendo que não aconteça, que Deus não abençoe, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui questão de prioridade. Porque a cruz revela uma eternidade na presença de Deus. Carro, casa, conta bancária, relacionamento, não passa dessa vida. Vai ficar tudo aqui. E hoje está se pregando um evangelho que não aponta mais para a cruz. Por isso que nós vemos tão pouco resultado. Quando eu falo resultado, entendam o que eu estou falando. Estou falando de salvação, de conversão, de transformação de vidas. Porque para muitos, resultado, o que interessa é isso aqui, ó. Templos maravilhosos, igrejas luxuosas, onde a pessoa vem, ela parece que está num lugar ali, como se ela fosse um príncipe. Sendo que aqui é um lugar que trata pecador como eu e como você. A gente precisa compreender essas verdades. A gente precisa entender e trabalhar esse processo de conversão na vida das pessoas. Às vezes nós estamos interessados em mostrar para a pessoa, olha, a sua vida com Jesus pode ser bem melhor, Jesus pode te preparar um bom emprego, Jesus pode te preparar um relacionamento, Jesus pode te preparar
um futuro maravilhoso. E é verdade, não estou falando que isso que não acontece, é verdade tudo isso. Mas sabe o que Jesus tem preparado para você, para mim, que é muito maior do que tudo isso? É uma vida eterna na presença dele. É nos livrar de uma condenação a qual todos estavam condenados ao inferno. E pelo sacrifício dele na cruz, nós fomos absolvidos. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos rever o nosso conceito de pregação e de evangelho. Os grandes pregadores do passado, sabe qual era a mensagem central deles? A cruz. Houve uma mensagem de Billy Graham, por exemplo. Ele pregava para um estádio com 100, 150 mil pessoas. Ele arrebatava multidões. Sabe o que ele pregava, irmãos? A cruz. Ele não fazia promessa. Ele não queria enriquecer ninguém. Não ficava com sermão de autoajuda. As mensagens dele apontavam para a cruz. E é isso que nós, como igreja, precisamos fazer urgente nos dias de hoje. Amém? Nosso horário já foi. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Deus abençoe a todos. Revejam que essa palavra possa falar grandemente em cada coração, para que a gente possa rever os nossos conceitos de evangelho verdadeiramente. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, onde, Senhor, pudemos aqui compartilhar um pouco da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor, derramado para toda a humanidade na cruz do Calvário, a qual, Senhor, pelo Teu sacrifício, Senhor Jesus, na cruz, nós tivemos uma tão grande oportunidade de salvação, de conhecermos a Ti verdadeiramente, de termos, Senhor, uma condenação anulada e uma vida eterna, Senhor, preparada na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos transmitindo essas verdades, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a termos, Senhor, o Evangelho verdadeiro nos nossos lábios, que não sejamos engodados, Senhor, por aquilo que vem sido falado nos dias de hoje, por muitas pessoas que estão sendo levadas, Senhor, a lugar nenhum, por engodo, por situações de pessoas, como a própria palavra diz, avarentas, amantes de si mesmo, mais amigas dos deleites do que amigos de Deus, Senhor. Ajuda-nos a entrarmos por esse caminho da porta estreita, sabendo, Senhor, que a Tua palavra nos conduz à salvação e à vida eterna na pessoa de Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, nos leva na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal, continua nos dando uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Digamos amém.